pessoal, estamos aqui de volta para a gente dar continuidade aqui na nossa aula sobre Revolução Industrial. Agora a gente vai ver a fase 2 da Revolução, a fase 3 e também responder alguns exercícios, tá bom? Então, bora lá. Olha só, agora a gente vai analisar aqui o que também é conhecido como a Segunda Revolução Industrial, que foi o quê? A partir do século XIX, né? Lembra que a primeira, ela fica concentrada ali do século XVIII, principalmente na Inglaterra, tá bom? E aí, na segunda Revolução Industrial, que é a fase 2, é a partir do século XIX, por volta de 1860, em que o capitalismo, mais uma vez o capitalismo, por isso que eu fiz questão do início da aula, a gente primeiro analisar todas as fases do sistema capitalista. Então, o capitalismo ele se tornava cada vez menos competitivo e muito mais monopolista, ou seja, né, eram criadas regras que acabavam sendo ali obrigatórias, né, na maior parte dos países. Então, apenas poucas empresas ou países dominavam a produção e o comércio. Era a fase do capitalismo financeiro ou monopolista, que é uma característica marcante na segunda Revolução Industrial, como a gente viu aqui na primeira parte da nossa aula. E nessa época aqui, gente, o Império Alemão, né, porque era um império, a Alemanha também só deixou de ser um império lá no século XX. O Império Alemão ele surge como uma grande potência industrial. E com a abundância do minério de ferro e uma cultura militar, os alemães, capitaneados pela Prússia, fazem reformas políticas e econômicas que vão unificar o país e dotá-lo de uma indústria poderosa. E aí a gente vê que a Inglaterra ela também vai perder aí um pouquinho, né? Porque se antes ela era essa grande potência, agora vai ter um impacto. E aí, desde então, se estabeleciam as bases do progresso tecnológico e científico, visando a inovação e o constante aperfeiçoamento dos produtos e técnicas para melhorar o desempenho industrial. Então, olha aí, a industrialização ela vai ficando cada vez mais desenvolvida. Agora, na terceira revolução industrial, o ponto culminante do desenvolvimento industrial, quando a gente leva em consideração a tecnologia, né, teve início ali já na metade do século XX, por volta de 1950, que foi com o desenvolvimento da eletrônica. Aqui nesse momento a gente vai ter uma grande quantidade também de televisão, né, o rádio, que até então ele ainda era muito utilizado, né? Aqui no Brasil, então, a gente tinha novela, os programas de calouros, né, de cantores, era tudo no rádio. E até a novela também, né? A galera parava para ouvir lá os folhetins, as histórias apenas pelo áudio. É uma espécie do que a gente tem hoje com os podcasts, né? Então, isso permitiu o desenvolvimento da informática e a automação das indústrias. Então, nesse momento, a gente também tem o surgimento da internet, o aperfeiçoamento dos computadores, as indústrias elas passaram a utilizar cada vez mais robôs, né? Então, hoje, né, a gente tem robô, principalmente nas indústrias automobilísticas, mas a gente também tem uma tecnologia bem avançada na medicina. A própria vacina, gente, que foi desenvolvida aí com a Covid-19, é uma prova de que a nossa tecnologia ela vem mudando e que isso também gera impactos na saúde, né? E aí, um grande impacto disso aqui, dessa revolução industrial já no século XX, é que as indústrias elas foram dispensando a mão de obra humana e passaram a depender cada vez mais das máquinas. Então, a gente tem robô indústria automobilística, a gente tem robô dentro de frigorífico, né? Porque faz um corte muito mais rápido, muito mais ali bem milimetrado, né? Então, o trabalhador, ele intervinha como supervisor ou apenas em algumas etapas da produção. É muito comum que agora o trabalhador ele fica ali no computador e não necessariamente desenvolvendo esse trabalho de uma forma direta, né? Então, essa fase dessas novas descobertas tecnológicas é o grande marco da terceira revolução industrial
ou como a gente fala, uma revolução informática e tecnológica. E aí um detalhe que eu quero que vocês se liguem aqui, gente, é que a tecnologia, ela não para, né? O avanço aqui não para, porque a tecnologia ela não é estática. À medida que a sociedade ela vai se transformando, é claro que a tecnologia vai se transformando junto com ela. Beleza? Todo mundo entendeu? Olha, ó aqui, vamos agora também analisar a Revolução Industrial no Brasil. Aí na tela vocês estão vendo a fábrica de tecelagem São Martinho, em Tatuí, no estado de São Paulo, que foi fundada em 1881, então já está na segunda fase da Revolução Industrial e foi a maior fábrica de tecelagem do Brasil. Né, do país, ó, no século XIX ainda, né? Mas a gente tinha uma produção muito pequena, né? Aqui nesse momento ainda era o governo do Dom Pedro II e foi justamente nesse momento que foram no segundo reinado que foram surgindo algumas fábricas no Brasil. Inclusive a gente ainda vai ter aula aqui só sobre o segundo reinado e aí eu vou abordar isso aí com vocês. Bom, mas aí já vão sabendo, né, que enquanto na Inglaterra, no século XVIII, acontecia a Revolução Industrial, gente, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal e estava muito longe do processo de industrialização. Isso aqui também é muito importante que vocês se liguem, né, porque é claro que isso gerou muito prejuízo para a nossa economia, para o desenvolvimento também do Brasil, porque a gente era proibido de ter indústria, né, gente? Então não bastava Portugal explorar. É óbvio que ainda atrapalhava ainda mais o nosso desenvolvimento. Então, após a independência, houve apenas iniciativas isoladas, né, lá de instalar indústrias no Brasil. Também, gente, porque a nossa independência, ela foi muito na teoria, né? Porque na prática, de fato, o Brasil ele não se tornou independente. E por que que eu digo na teoria? Eu digo na teoria porque o Brasil teve que fazer uma compra, um empréstimo com a Inglaterra, para só aí é que Portugal reconheceu a nossa independência, depois que o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas, né? E sem falar que a gente se tornou independente, mas a gente continuou com as velhas estruturas econômicas. Era a exploração da matéria-prima, era o latifúndio, a própria escravidão, que também não acabou. Então, é claro que isso aí só gerou muito atraso no Brasil, né? E aí, por isso que a gente diz que após a independência houve apenas iniciativas isoladas em instalar indústrias no Brasil. E no começo do século XX, fábricas têxteis, principalmente, né, surgiram ali dentro do estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro, como foi essa aqui que eu mostrei a vocês. E a industrialização, gente, no Brasil, de fato, ela só teve início lá em 1930, quase praticamente 100 anos depois, né? Não, mais de 100 anos após a Revolução Industrial na Inglaterra. Porque da Inglaterra, gente, ó, lembra, na Inglaterra foi por volta de 1750. Então, aqui no Brasil, 100 anos não, quase 200 anos praticamente, né? É que a gente vai ter uma revolução, que a gente vai ter uma industrialização de fato no Brasil. E essa industrialização, ela começou durante o governo do Getúlio Vargas, né? A primeira fase do governo do Getúlio Vargas, gente, foi de 1930 até 1945. Então, durante o governo do Getúlio Vargas, é que a gente começou aí um desenvolvimento industrial. Né? Então, como Getúlio Vargas ele centralizou o poder no Estado Novo, que é considerada a terceira fase do seu governo, e também a fase, né, de ditadura, ele criou condições para que se iniciasse o trabalho de coordenação e planejamento econômico. E o Vargas ele pôs ênfase na industrialização, né, justamente porque ele defendia a ideia de que o Brasil, né, precisaria ali se desenvolver, crescer, se modernizar, e que a industrialização seria um caminho para isso. Bom, a Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 até 45, também trouxe gerou uma queda na industrialização no Brasil, gente, porque o Brasil parou de vender, né, máquinas e equipamentos. E por quê? Porque tu imagina, um país
quando ele se envolve em uma guerra, todos os recursos daquele país acabam sendo voltados para a guerra. Então, a agricultura tem uma queda, a industrialização, o comércio, as transações comerciais internacionais, porque os países estão completamente voltados para a guerra. E os países da Segunda Guerra foram a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, o Japão, os Estados Unidos, a França. Então, o Brasil, que acabava vendendo máquinas e equipamentos, né, acabou não conseguindo mais, porque esses países nem sequer estavam comprando. Mas mesmo assim, o Brasil, através de acordos com os Estados Unidos, conseguiu fundar a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941 e a Uzi Minas em 1942. E aí, depois que a Segunda Guerra Mundial ela acabou, o Estado retornaria suas atividades de investidor e impulsionaria a criação de indústrias como a Petrobras, que foi criada em 1953. Bom, então agora, né, a gente já analisou aqui na nossa aula, mais uma vez, como que a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra, quais foram as fases da Revolução, a gente analisou cada uma, vimos aqui também as fases do sistema capitalista, vimos a industrialização no Brasil e agora eu trouxe algumas questões para que a gente consiga responder aqui de uma forma conjunta. Então, a primeira questão, vou deixar aí 3 minutos na tela, para que vocês consigam responder. Então, por favor, apareçam aqui, coloquem a alternativa que vocês estão julgando correta, para que a gente consiga, para que eu também consiga saber se vocês estão entendendo e para que você consiga aí testar seus conhecimentos, né? E responder um exercício é a melhor forma para a gente poder fazer isso. Beleza? Então, Maioli, nosso diretor de imagem, por favor, bote 3 minutinhos na tela.
estamos aqui de volta. Eu vi que o pessoal de São Pedro do Piauí está apostando aqui que é a letra B. E aí, Betânia, qual alternativa vocês acham que está correta? E aí, o Tiago Souza, que sempre aparece aqui para responder nossas questões. Qual alternativa tu acha que está correta? Coloca aí no nosso bate-papo. Olha, eu vou responder essa primeira aqui com vocês. O processo de industrialização no Brasil foi iniciado de uma maneira mais consolidada, letra A, pelos portugueses, que viam em sua colônia a potencialidade de produzir mercadorias maquinofaturadas para a metrópole. Gente, o que eu mais falei aqui foi Portugal, gente, fez uma colonização muito baseada na exploração do território brasileiro. Então, era retirado matéria-prima para poder virar tecnologia lá dentro do próprio Portugal. Né, do país. E Portugal desenvolveu um monopólio econômico, o Brasil só poderia fazer comércio com Portugal, e é claro que isso prejudicou demais a nossa economia, e ainda mais, né? Portugal também proibiu o Brasil de ter a sua própria industrialização. Então, com certeza que a alternativa letra A, ela está falsa. Vamos ver letra B. Foi durante o governo Vargas, graças aos efeitos sentidos pelo país frente à crise de 1929. Essa crise aqui, gente, ela foi lá nos Estados Unidos. Quando a Bolsa de Valores nos Estados Unidos quebrou, gerou muito desemprego, tinha muito produto guardado que a Europa não comprava mais. Então, é claro que isso prejudicou a economia dos Estados Unidos e, como ele já era uma potência econômica, gerou um prejuízo econômico no mundo inteiro. Né? E aí o governo Vargas viu que seria um momento de poder aproveitar essa crise em outro país para começar a industrializar aqui, né? E aí deu certo, porque os Estados Unidos também comprou muitos produtos, né? Maquinário, mas depois também para de comprar porque vai se envolver lá na guerra da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim ainda fez empréstimo para o Brasil. Então, com certeza, muito bem, Betânia, São Pedro do Piauí, a alternativa verdadeira é a letra B. Mas vamos analisar aqui por que as outras são falsas. Letra C, pela ditadura militar, que se preocupou em mobilizar a mão de obra excedente das grandes cidades em função da ocorrência do êxodo rural. A ditadura militar, gente, ela foi em 1964 e ela dura até 1985, foram 21 anos, né? Mas a industrialização no Brasil, ela começou 30 anos antes. Então, já dá para cancelar a letra C também. Letra D, pelo governo FHC. O governo do FHC já é em 1900, né? A gente tem o Collor, né, depois da ditadura ali, que foi a eleição que a gente votou, o Collor e o Lula. Em 1989, o Collor entra no poder, ele fica até 1992, né, ele é impeachmentado, e o FHC, gente, ainda é depois, né, então não tem como, aquele é de 94, é isso? É. Então não tem como, né, porque a industrialização foi na década de 30, no governo do Getúlio Vargas, então falso também, tá bom? Alternativa verdadeira, letra B. Vamos ver aqui a segunda questão. Olha, o desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Lembra que eu coloquei aqui, né? Então, dentre outras razões, explicam esse fato. Letra A, a formação de um mercado externo na região sudeste e a criação de casas de importação por imigrantes estrangeiros. Não dá para a gente dizer que esse desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu, né, no início do século XX, em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque existia um mercado externo na região sudeste, ou a criação de casas de importação. Então, quer dizer que a galera na Europa só queria comprar produtos que eram produzidos
em Portugal e no Rio de Janeiro? Claro que não. É porque a questão não era produzida em outras regiões do país. A letra A te dá a ideia de que existia uma produção industrial no Brasil inteiro, mas a Europa é que preferia comprar do estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, com certeza, essa resposta aqui está errada. Letra B, o domínio da cafeicultura no Sudeste e a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. Então, vamos analisar o primeiro ponto, o domínio da cafeicultura do Sudeste, né, São Paulo, Minas Gerais, é verdadeiro, né, gente? Tão tal que quando a gente tem a proclamação da República lá em 1889, o Brasil, a principal atividade econômica do Brasil era o café, né? Então, a gente tem ali uma grande quantidade de cafeicultores paulistas, né, que era justamente a elite brasileira, e quando começa a República das Oligarquias, por volta de 1894, a gente tem um poder político muito concentrado em Minas Gerais e em São Paulo, que era conhecido como a política do café com leite. Então, esses dois estados, eles tinham um domínio político no Brasil muito grande. Então, esse primeiro ponto é verdadeiro. Depois, a acumulação de capital também, porque, inclusive, o processo de urbanização tem início justamente aqui nessas duas regiões, né, dentro do Sudeste, e claro, né, porque nesse período a capital ainda era no Rio de Janeiro, né, só vai mudar para Brasília na década de 50, então o capital ele era muito concentrado nessa região que tinha uma produção econômica muito baseada no café, e o café era a principal atividade econômica aqui do Brasil nessa época. E também uma imigração estrangeira. Foi um período, gente, no início do século XX, que o Brasil recebeu uma grande força de trabalho que vinha da Europa, justamente porque as pessoas estavam fugindo de conflitos ali dentro da Europa, e o Brasil tinha um projeto de embranquecer, né? Porque a maior parte da população era negra, a escravidão acabou em 1888, mas a população negra não foi inserida na sociedade, então não teve acesso à educação, à saúde, a trabalho, ao lazer, e é claro que isso foi gerando muitas consequências, né? E aí, como o Brasil também tem uma base muito racista, porque foram mais de 350 anos de escravidão, não se queria, né? Não se oferecia o emprego para a população negra. Então, preferiam trazer os imigrantes europeus que estavam numa situação precária ali na Europa, e eles acreditavam que aqui no Brasil era uma possibilidade também de melhorar financeiramente. Então, aqui, gente, com certeza, a alternativa verdadeira é a letra B. Mas vamos ver por que, que as outras estão erradas. Ó, letra C. O domínio da mineração em São Paulo, não. A mineração ela era muito mais forte em Minas Gerais. Então, já corta a letra C. Letra D. O desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo, que permitiu a acumulação de capital, também não, né, gente? Letra E. A abolição da escravidão e a concentração da população na região sudeste, fato que estimulou a criação de casas de importação, também não. Porque mesmo com a abolição da escravidão, a população negra não foi absorvida pelo mercado de trabalho, porque o Brasil é um país racista, né? A base do nosso racismo estrutural hoje é essa colonização, com mais de 350 anos de escravidão, em que, inclusive, a nossa próxima aula a gente vai focar muito aqui na escravidão no Brasil. Então, aqui, segunda questão, alternativa verdadeira, letra B. Vamos agora para a terceira questão. Mais uma vez, eu vou deixar aqui na tela 3 minutinhos para que vocês possam responder e colocar aqui a alternativa que vocês estão julgando correta. Então, Maioli, por favor, 3 minutos.
pessoal, estamos aqui de volta. Tô vendo aqui que o Tiago Souza me disse que é a letra D. Oeiras, olá, Oeiras. Boa noite, que bom que você tá aqui. Betânia, cadê Betânia? Vocês acham que é qual a alternativa? Bora ver se é a letra D. Olha, sobre o processo de industrialização brasileiro, são feitas as seguintes afirmações. A partir de 1930, começa um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. Muito bem, porque a gente viu que é justamente a partir de 1930 é o quê? É a era Vargas, que é o período em que a industrialização no Brasil ela vai ter um crescimento. Muito bem. Betânia também acho que é a letra D, né? Item 2. A partir da Segunda Guerra Mundial, acentua-se o processo de estatização das indústrias na região Sudeste. O que que significa tu estatizar? É dizer que o governo é o único responsável pela administração daquela empresa. Mas, gente, durante a Segunda Guerra Mundial, ela termina em 45, né? Já é o finalzinho também do governo do Getúlio Vargas. Então, não. A gente não diz que vai o processo de tornar as indústrias na região Sudeste vai ser exclusivamente focado no ato de o Estado participar. Então, falso. Muito bem, falso. 3. A partir de 1964, amplia-se o parque industrial para atender à demanda da modernização da agricultura. Também é verdadeiro. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra D. Vocês acertaram, então, ó, parabéns. Bora agora responder a quarta questão, vou responder aqui com vocês. A questão diz assim, olha aí, a industrialização brasileira tem como marco a década de 30, com o processo de implantação de setores de base. Isto não quer dizer que, antes daquela década, não houvesse indústrias no país. Elas existiram, só que compuseram um setor de pouca monta, né? E ainda, letra A, se caracterizam pela forte dependência a uma política de investimentos governamentais. A industrialização no Brasil, gente, ela vai se desenvolvendo pelos investimentos, né, pelos empréstimos que o Getúlio Vargas fazia com os Estados Unidos, por exemplo. Então, aqui, letra A, falsa. Letra B. Se basearam em capitais provenientes da exportação da borracha amazônica? Não necessariamente, né? Até porque a gente viu que a industrialização nesse período ela era muito mais forte, era na região sudeste, era São Paulo e Rio de Janeiro. Então, letra B também é falsa. Letra C. Estiveram ligadas à formação de um mercado consumidor representado pelo afluxo de imigrantes europeus assalariados. Olha aí, é a mesma, é bem parecida essa questão com a primeira questão que a gente viu, em que estiveram ligadas à formação de um mercado consumidor representado por uma grande quantidade de imigrantes europeus assalariados. A gente tinha muita gente que vinha da Europa, fugindo também de toda a crise, da crise econômica que existia lá na Europa, e a galera vinha para o Brasil com o objetivo de que aqui eles conseguiriam ter uma estrutura para melhorar a sua vida. Então, aqui a alternativa verdadeira, vamos ver logo a letra D. Tiveram na redução de tarifas de importação de manufaturados seu principal fator de competitividade. Não, não teve redução, né? Então, não, a letra D não responde, a letra E, apresentaram forte concentração de investimento nos setores de energia e transporte. A gente viu, né, que era, gente, muito mais uma economia de base, pesada. A economia ali, a industrialização com Getúlio Vargas, era industrialização pesada. Quando eu falo era ferro, era maquinário, e não energia, e não transporte, tá bom? Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra C. Todo mundo está entendendo? Tá tudo certo? Bora ver aqui, então, quinta questão. E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Vou deixar aí 3 minutinhos para vocês responderem.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta para responder a nossa quinta questão. Tô vendo que o Thiago já me disse aqui que a alternativa verdadeira é a letra E, então bora lá. Sobre a industrialização brasileira, é correto afirmar que, letra A, difundiu-se de um modo homogêneo no território brasileiro? Gente, a gente viu que a industrialização ela foi muito mais forte na região sudeste do Brasil, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, São Paulo. Então, não dá para a gente dizer que o Brasil inteiro se desenvolveu economicamente da mesma forma. Até porque isso não existe quando a gente leva em consideração um país tão grande como o Brasil, gente, que pode juntar 10 países na Europa, que ainda não dá o tamanho do Brasil. Então, é claro que não tem como um processo ocorrer da mesma forma no país inteiro. Então, com certeza, a letra A ela é falsa. Letra B, caracteriza-se por ausentar-se do eixo centro-sul. Falso também, né? Foi ali no sudeste, mas também o impacto no sul foi muito maior do que aqui no nordeste, por exemplo. Letra C, é resultado de uma política nacionalista de desenvolvimento econômico. Sim, a gente pode até dizer, é uma política de desenvolvimento econômico. Agora, não necessariamente nacionalista, né? O Getúlio Vargas, gente, ele aceitou muito empréstimo, ele desenvolveu também uma política, né, de aceitar empréstimo, de vender para a Europa. Então, não dá para dizer que foi necessário somente uma política nacionalista, mas também foi mais uma política de desenvolvimento, né, desenvolvimentista. D. Gera um maior número de empregos nos principais centros urbanos do país. Gente, gera um maior número de empregos. Sim, a gente teve um número de emprego, mas também não dá para responder. Vamos ver a outra. A letra E. Constitui uma base da política de desenvolvimento econômico implantada no país, né? Porque está te dizendo sobre a industrialização brasileira, ela não aconteceu porque ela ofereceu muito emprego. Para uma industrialização acontecer, a gente precisa se ligar justamente que desenvolvimento era esse, que política econômica era essa adotada pelo país. Então, com certeza, foi uma política de desenvolvimento econômico que foi implantada no Brasil. Então, aqui, muito bem, Tiago. Alternativa verdadeira, letra E. Vamos agora para a nossa última questão de hoje, para a gente fechar aqui nossa aula. A questão diz assim: este considerável aumento de produção que, devido à divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de realizar, é resultante de 3 circunstâncias diferentes. Primeiro, ao aumento da destreza de cada trabalhador. Segundo, a economia de tempo, que antes era perdida ao passar de uma operação para outra. Terceiro, a invenção de um grande número de máquinas que facilitam o trabalho e reduzem o tempo indispensável para o realizar e permitindo a um só homem fazer o trabalho de muitos. Olha aqui, ó. Este considerável aumento de produção, né, devido a uma divisão do trabalho. O que era a divisão do trabalho? A gente viu que cada trabalhador ele faz apenas um único processo da produção. Então, se antes aquele trabalhador que era um artesão, ele fazia absolutamente todos os processos, agora esse processo ele vai ser dividido. Então, o mesmo número de pessoas é capaz de realizar, né? É resultante de 3 circunstâncias diferentes. Olha aí, da divisão do trabalho. Primeiro, o aumento da destreza de cada trabalhador, ou seja, o trabalhador ele é adestrado, ele vira um robô para poder desenvolver esse trabalho. Segundo, a economia do tempo, porque quando se tem uma máquina, quando se tem 10 pessoas fazendo o mesmo sapato, esse sapato ele vai ser produzido muito mais rápido. Então, porque antes, né, era um tempo perdido ao passar de uma operação para outra. E terceiro, a invenção de um grande número de máquinas que facilitam o trabalho e também reduzem o tempo para realizá-lo, permitindo a um só homem fazer o trabalho de muitos, ou seja, a máquina, ela faz o trabalho de muitos seres humanos, de muitas pessoas envolvidas ali dentro daquela industrialização. Então, um texto publicado originalmente em 1776, olha aí, né, 26 anos que a Revolução Industrial
podemos dizer assim, ela teve início na Inglaterra. Lembra que foi em 1750? Destaca 3 características da organização do trabalho no contexto da Revolução Industrial. Então, bora lá. Letra A. A introdução de máquinas, a introdução de máquinas, verdadeiro. A valorização do artesanato é verdadeiro ou é falso, gente? Coloca aí no bate-papo, valorização do artesanato. É verdadeiro ou é falsa essa alternativa? E aí, Tiago? E aí, Betânia? E aí, Oeiras, Palmeiras, São Pedro do Piauí? Cadê a galera de Palmeira aí com o professor Riudênio? Coloca aí no nosso bate-papo. Olha, o aparecimento da figura do patrão, gente, é claro que valorizar o artesanato é falso. A prova disso que a gente viu que o artesanato e o trabalho manual não era mais valorizado e a galera tinha que ficar se deslocando para o centro urbano para conseguir trabalho. Então, isso aqui é falso. Letra B, o aumento do mercado consumidor, a liberdade no emprego do tempo, claro que as pessoas não tinham liberdade, elas tinham que trabalhar bastante, né, gente? Justamente para poder garantir a sua sobrevivência. E a diminuição na exigência da mão de obra, claro que não, muito falso. Então, tal que a galera ficava lá trabalhando até 18 horas por dia. Letra C, a escassez da mão de obra qualificada, o esforço da venda e a disciplinarização do trabalhador também é falso, né, gente? E porque escassez da mão de obra qualificada, não tinha muita mão de obra e a galera aprendia a desenvolver o trabalho ali na hora, porque a máquina também era uma novidade. Letra D, a especialização do trabalho, ou seja, cada trabalhador faz uma única tarefa, ó, o parcelamento da tarefa, lembra? Então, eu corto o couro, o Tiago coloca a sola, Betânia vai lá e coloca o cadastro, Oeiras vai lá e faz a embalagem. Então, são muitas pessoas desenvolvendo o mesmo produto. E muita máquina sendo utilizada. Então, com certeza é verdadeira, alternativa verdadeira, letra D. Beleza, gente? Então, nós chegamos aqui ao final de mais uma aula. Na próxima aula vai ser, ó, nossa revisão e muitas questões que eu vou trazer para a gente poder discutir. Tá certo? Então, quero aqui agradecer a presença de vocês, desejar a vocês uma ótima segunda, uma ótima semana e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Tá certo? Beleza, Tiago. Obrigada aqui pela sua participação, tá bom? Então, um beijo, pessoal. Uma ótima semana. A gente se encontra aqui na próxima segunda. Beijos e até mais.